Olá, meu nome é Moacir Vieira, sou diretor do Grupo Velo e mantenedor do portal gestãodacrise.com.br. Quero convidar você que é da área de controladoria e finanças, que provavelmente já viu algum post sobre essa caneca ou já viu essa caneca, que foi lançada pela Amazon e trouxe essa discussão e viralizou isso no mundo inteiro sobre a discussão de fazer ajustes no EBITDA a partir desse momento de pandemia. Vamos discutir nesse vídeo se isso é aplicável, o que o mundo trata sobre esse indicador e o que nós devemos fazer para que possamos melhorar, nesses tempos de crise, o EBITDA das empresas em que atuamos e que trabalhamos. Seja bem-vindo! Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre EBITDA ou EBITDA e trazer um conceito novo dessa caneca que tanto viralizou como post lançada pela Amazon, que tratou e trouxe uma discussão sobre um novo indicador financeiro em tempos de pandemia chamado EBITDAC. Antes de começarmos a falar profundamente sobre esse tema, quero trazer para vocês o que o editor-chefe da Financial Times fala sobre esse momento tão difícil em que nós passamos. How might the world be different after the pandemic? The most important answer is we really don't know. This is a completely novel experience in terms of what's causing this economic and social crisis, a pandemic, and the nature of the response by governments to close down economies. The combination is unprecedented. We've had crises that start with a real economy like oil shocks. We've had financial crises, but these things happening all together and driven by a disease is new. And because of that, we don't know what's going to happen in the next 2 years or so, and that will shape the world after the pandemic. O Bart Wolfe, no seu vídeo, comenta sobre esse momento tão grave que nós passamos de incerteza no cenário econômico e financeiro e os impactos que essa pandemia terá nos negócios. E aí, a partir disso, surgiu então esse novo conceito de EBITDAC, que é o EBITDA ou EBITDA ajustado nesse período de coronavírus. E nós queremos, primeiramente, até antes de entrarmos sobre esse tema, relembrar o que significa EBITDA ou EBITDA. O EBITDA é um termo em inglês que no Brasil nós chamamos, a própria CVM chama de LAGIDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E que no inglês significa, que é o termo mais conhecido, que é o EBITDA, que é o earnings, que é o lucro líquido do exercício, before, antes de impostos, que é interest, taxes, depreciation and amortization, e o EBITDA, que acrescenta o C de coronavírus. O que é muito normal quando você calcula o EBITDA a partir das demonstrações contábeis, é o que nós chamamos aqui no Brasil de normalização do EBITDA, ou que no inglês a gente chama de add backs. Que são os ajustes dos EBITDAs. O que são comuns ajustes de EBITDAs no mercado? Ajustes como perdas extraordinárias, um incêndio, um roubo, algum fato que realmente não é comum numa empresa e que isso possa impactar o resultado, despesas pessoais, benefício de sócios, que não são algo extra dentro da empresa e que você faz um ajuste disso, diferenças de regime de caixa e de regime de competência, membros da família, que são inativos, que não estão na operação, mas têm algum tipo de remuneração, a gente vê isso muito principalmente em empresas familiares, seletização de PJs, as empresas às vezes têm regime diferente da CLT e para fins de EBITDA ajustado faz-se uma conta considerando a seletização dessas pessoas, enfim, qualquer despesas que não sejam não recorrentes, tanto receitas quanto despesas não recorrentes, você faz o ajuste do EBITDA. E aí, o que tem se feito muito no mercado é que nesse período de coronavírus, nesse período de pandemia, as empresas de alguma forma foram impactadas e isso fugiu totalmente da normalização dos negócios. E muitas empresas têm adotado fazer os ajustes desse período de pandemia para fins de EBITDA e aí surgiu esse novo indicador chamado EBITDAC. Nessa tela que vocês estão vendo, existe já algumas empresas, grandes empresas no mundo todo que já estão adotando e publicando em suas notas explicativas esse termo EBITDAC, empresas como a empresa na Alemanha, nos Estados Unidos, empresas na Espanha, grandes empresas
fazendo esses ajustes, explicando que os seus negócios foram impactados nesse período de coronavírus e que se, num cenário normal, quais seriam os resultados que elas tinham obtido se não fosse esse período de pandemia. Aqui no Brasil, o que a CVM tem dito a respeito? Já existe pela CVM a Instrução Normativa 327, que já trata sobre esses temas, sobre o EBITDA ou o LAGIDA, né, que é o mesmo conceito em português, e ela trata nessa instrução normativa e trouxe uma padronização de ajustes do que pode ser feito, o que não deve ser feito sobre essa questão do EBITDA. Isso já é um assunto bastante antigo, porque essa instrução normativa é de 2012. No mundo inteiro, esse assunto tem sido muito polêmico. Tem aqueles que defendem que, devido a esse cenário de incerteza e devido a esse impacto tão grande que a pandemia trouxe aos negócios, é justo que se façam os ajustes necessários, porque houve uma série de despesas que não são normais da sua atividade. Despesas como demissões, multas contratuais, renegociações, ampliação de prazos, aquisição de despesas antes que não faziam sentido, como troca de turnos, diminuição de número de pessoas em linhas de produção, a diminuição da solidariedade de funcionários, o impacto de trabalhar em home office, tudo isso tem impacto em despesas operacionais, em despesas, e que isso não é normal. Então tem que pegar esses itens que impactaram no seu resultado e adicionar, trazer de volta para que você possa ter um EBITDA mais real. Esse é o fundamento de quem é a favor de usar o EBITDAC. Aqueles que são contra, eles têm uma opinião que faz muito sentido também, que é, olha, mas nós não sabemos quanto tempo essa pandemia vai demorar, se é mais 6 meses, se é 1 ano, se é 3 meses, então não sabemos, e pode ser que depois que os negócios voltem a uma normalidade, que a pandemia seja controlada e que tenha realmente uma vacina e que nós possamos voltar a uma normalidade nos negócios, talvez os negócios não vão voltar mais a ser como eram antes. Então não faz sentido trabalhar com um conceito de EBITDAC, porque nós não temos nenhuma previsibilidade sobre a normalização dos negócios e os impactos. Ninguém sabe responder essa pergunta, então não faz sentido adicionar despesas que ocorreram nesse período de pandemia para fins de cálculo e para fins de apuração de crédito. Os bancos e as agências de rating não tem concordado com essa questão do EBITDAC, tem falado que isso é muito aleatório, que isso é muito subjetivo e elas não têm levado em conta os impactos da pandemia para fins de avaliação de crédito e para fins de avaliação de risco. Por outro lado, empresas de venture capital ou de private, elas têm um entendimento mais maduro em relação ao EBITDAC, porque eles acreditam que os negócios sim têm esse impacto e que tem que avaliar se as empresas estão conseguindo transformar desse limão numa limonada, do ponto de vista de pivotar os seus negócios, de trazer os negócios de uma forma mais online, de poder trabalhar com uma cultura de escalabilidade, desenvolver novos produtos, enfim, repensar a estratégia das empresas. Então os venture capitals têm sido mais exigentes, mais avesso ao risco, porém olham os negócios de uma forma diferente e entendem nos seus valuations que não dá para fazer um valuation baseado só no EBITDA atual, mas sim que alguns itens faz sentido ajustar e tratar como EBITDAC. Portanto, concluindo, existe então, e faz muito sentido quem é contra esse novo indicador. De qualquer forma, nós acreditamos que esse indicador ele e tomara que ele seja apenas provisório, mas que faz sentido para aqueles que avaliam que isso tem que ser ajustado, porque nós estamos num momento totalmente fora de uma normalidade. Existem aqueles argumentos de quem é contra, porque acredita que isso é muito subjetivo. O que as empresas devem fazer, sim, é avaliar o EBITDA, avaliar o EBITDAC, mas mensurar de uma forma documentada, de uma forma muito assertiva, esses ajustes para você poder calcular o EBITDAC. De fato, quais são as despesas, quais foram os impactos na sua margem, quanto que realmente a tua receita caiu por conta desse momento, ou quanto ela aumentou, porque também quando a gente fala EBITDAC não é só ajustar a despesa, mas também ajustar a receita. Será que a tua receita que você está hoje, quando tudo isso passar, ela vai continuar? Se no caso ela cresceu? Então, documentar e mensurar da forma mais assertiva possível vai dar segurança para que você possa analisar as suas finanças e quem sabe quem está tratando um assunto de M&A, de fusões e aquisições, defender o EBITDAC. O que eu devo fazer para não ter que ficar discutindo EBITDAC ou EBITDA, né? Ou fazer com que meu EBITDA e meu EBITDAC andem cada vez mais juntos, né? Primeiro ponto é preparar a empresa para o tamanho que ela é atual.
Se eu tenho uma estrutura fixa de uma empresa que faturava 2x e hoje eu faturo 1x,5 ou 1,2x, transformar minha empresa, preparar minha empresa para que ela seja do tamanho que ela é atualmente. Ajustar o tamanho da empresa para a realidade não significa que é simplesmente saindo cortando, demitindo de uma forma desenfreada ou sem análise, né? Porque muitas vezes eu perco talentos, eu perco investimentos importantes que eu fiz e que vão me fazer efeito lá na frente. Então, ter um planejamento financeiro efetivo é muito importante. Planejar a empresa de forma, criando cenários de diversas formas. A área de controladoria vai te ajudar muito, invista na tua área de controladoria, porque ela pode ser o teu grande parceiro para você sair fortalecido dessa crise. É o momento da lei de sobrevivência. Quando estamos num período de guerra, a importância é sobreviver. E assim é para muitas empresas que estão muito afetadas. Pensar mais no curto prazo, olhar teu fluxo de caixa no curtíssimo prazo, fazer planejamentos de curto prazo olhando o efeito caixa. As ações têm que ser de efeito caixa. Para isso, olhar giro de estoque é muito importante, rever precificação. É o momento de ter giro, né? É muito mais fácil, é muito mais saudável eu poder trabalhar meu giro de estoque do que ficar com mercadoria parada, pensando em margem alta. Talvez eu tenha que sacrificar a margem, mas trazer mais giro, porque isso faz caixa, e o momento é olhar geração de caixa. E por fim, olhar muito o diferencial competitivo. O que eu posso aprender nesse período de pandemia para que eu possa implementar na minha empresa, que possa trazer um diferencial competitivo no mercado. Esse é um caminho muito importante. Nós temos nesse momento essa grande oportunidade de rever e repensar os nossos negócios e a forma de nós trabalharmos. É muito possível que, mesmo depois de que nós voltarmos à normalidade, que muitos negócios serão impactados de tal forma que os negócios antes do Covid não vai fazer mais sentido. Então pense sobre isso, estude sobre isso, engaje sua equipe e trabalhe constantemente buscando eficiência e diferencial competitivo. Muito obrigado, sucessos a todos e bons EBITDA!